Olá pessoal, trouxe uma questão da Unicamp do ano de 2020, que trata do conceito de áreas. Vamos ler o enunciado. A figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que a medida do segmento AB é igual à medida do segmento BC, e o segmento AD é uma altura de comprimento H. A área do triângulo ABC é igual a h ao quadrado, raiz de 2h ao quadrado, raiz de 3h ao quadrado ou 2h ao quadrado. Pause o vídeo e tente resolver. Em seguida eu trago a resposta e a resolução para vocês. Bom, vamos lá então. A alternativa correta é a letra A. A área do triângulo ABC é igual a h ao quadrado. Vamos então à resolução. Primeiro vamos observar aqui a imagem que a questão nos traz. Eu tenho um triângulo ABC. Esse triângulo, o enunciado está me dizendo que é um triângulo isósceles, porque os dois lados AB e BC têm a mesma medida, são os lados homólogos. Além disso, o ângulo ABC ele mede 30 graus e a altura que está representando com a medida H é o segmento AD, ok? Veja que as alternativas todas estão em função de H. H aqui é uma variável. A gente vai tratar como se fosse um valor numérico, ok? Não é uma incógnita, é uma variável. A primeira observação que eu queria fazer é em relação à altura AD. A altura, gente, é uma seviana, ok? É uma seviana. O que é uma seviana? Seviana é um segmento que parte do vértice de um triângulo até tocar no lado oposto a esse vértice. Todo segmento que sai do vértice de um triângulo e toca no lado oposto desse vértice é chamado seviana. A altura é uma seviana específica. Qual é a particularidade da altura? A altura é uma seviana que incide no lado oposto de forma perpendicular, ou seja, formando ângulos de 90 graus. Então, por se tratar de uma altura, eu sei que esses dois ângulos aqui são de 90 graus. O segmento AD é perpendicular ao segmento BC. Tudo bem? Com isso, eu posso concluir que o triângulo ABD ele é um triângulo retângulo. Ok? E o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever a medida AB em função de H. A medida AB vai ser alguma coisa H, ok? Vamos lá. Para isso, eu vou utilizar o conceito de seno. As razões trigonométricas aplicadas em triângulos retângulos são essas. Trouxe essas três, que são as mais básicas, né? Um triângulo retângulo, um determinado ângulo agudo, que eu estou aqui representando por θ, o ângulo θ, e em relação a esse ângulo eu tenho o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. A relação que eu vou usar é essa aqui, ó. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu botei as outras duas para quem quiser recordar, mas a que eu vou usar é essa aqui. Seno de um ângulo agudo em um triângulo retângulo é a razão cateto oposto e hipotenusa, certo? Vamos lá. Eu vou aplicar aqui, ó. Seno de 30 graus, é igual a cateto oposto, que mede H,
sobre a hipotenusa, que no caso aqui é o segmento AB. Ok? Então, seno de 30 graus é igual a H dividido pela medida do segmento AB. Mas quanto é seno de 30, gente? Relembrando lá do ensino fundamental, nono ano, essa é a tabela dos ângulos notáveis. Seno de 30 é meio. Eu acho que todo mundo lembra desses valores, tá? Seno de 30 graus, 1 meio. Então, seno de 30, 1 meio é igual a H sobre a medida do segmento AB. O que me permite concluir que a medida do segmento AB, aqui eu vou fazer a propriedade fundamental da proporção, 1 vezes a medida do segmento AB é igual a 2 vezes H. Então, a medida do segmento AB é 2 vezes H. Vou guardar essa relação aqui. O que é que eu posso concluir a partir disso? Ora, se os segmentos AB e BC têm a mesma medida, então o segmento BC também mede 2 vezes H. Certo? Então eu sei que aqui é 2H, o AB mede 2H e o BC também mede 2H. Para onde é que eu vou agora? Agora eu vou aplicar a fórmula de área de triângulos, ok? Quando a gente conhece a medida de dois lados de um triângulo e o ângulo gerado por eles. Ok? O pessoal tá acostumado a trabalhar a área de triângulos como sendo base vezes altura dividido por 2. Ok? Mas essa fórmula aqui também é muito importante. Se eu sei a medida de dois lados de um triângulo e o ângulo formado por eles, então eu calculo a área desse triângulo da seguinte forma. A área do triângulo é a medida de um lado vezes a medida do outro lado vezes seno do ângulo formado por esses lados dividido por 2. Então eu vou aplicar essa fórmula aqui neste triângulo, ok? Os lados que eu conheço são esses, AB e BC, e o ângulo é o ângulo de 30 graus. Então vamos lá. A área do triângulo vai ser dada por a medida do segmento AB vezes a medida do segmento BC vezes seno de 30 graus, tudo isso dividido por 2. Apliquei a fórmula. E agora eu vou substituir com os valores que eu encontrei, que estão em função de H. Prosseguindo, nós vamos ter a medida AB, 2H. A medida BC, 2H também, vezes seno de 30 graus. Seno de 30 graus, 1 meio. Tudo isso dividido por 2. A questão já está quase no fim. A área é, portanto, veja só, 2H vezes 2H, 4H ao quadrado. 4H ao quadrado vezes meio, né, é a mesma coisa que 4H ao quadrado dividido por 2. Então eu fico em cima com 2H ao quadrado e embaixo o 2. Simplificando, concluo que a área do triângulo é H ao quadrado. H ao quadrado, que é a alternativa A. Então, pessoal, tranquilo, né? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê em breve.